Todos nós, né? A gente dá mole direto, né? Não é não, pescador? A gente dá mole todo dia, né? A gente peca todo dia, todo santo dia, né? A gente está errando, a gente está tropeçando em alguma coisa. Mas eu quero te dizer algo. O Senhor, quando Ele nos deu a promessa da salvação, quando Ele fez conosco a aliança da salvação, Ele nos selou com o Espírito Santo. E o selo do Espírito Santo é a prova de que Ele vai cumprir a promessa dEle na minha e na sua vida. Amém? Então, quem tem o Espírito Santo pode ter a certeza que Deus, Ele não vai quebrar a aliança dEle com você. Amém? Vira para o irmão e fala assim, ó, você dá muito mole, né? Fala para ele. Mas fica tranquilo, que Deus não quebra a aliança dEle contigo, não. Mas tu te endireita. Vamos nos endireitar um pouquinho mais hoje? Amém? Porque a palavra de Deus é para isso, é para endireitar a nossa vida. Então abre lá em Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 5. A partir do verso 5 nós vamos fazer a leitura. Amém? Romanos 8, a partir do verso de número 5. E eu quero já te dizer, vocês aqui já sabem o que eu peço, né? Já colocou o teu celular no modo avião? Já? Por que vocês não estão me respondendo? Nem trouxe, né? É isso aí, pescador, nem traz, deixa em casa. Porque quem precisa falar contigo com urgência já está aí do teu lado, né não? Que é a esposa. Amém, glória a Deus. Coloca o teu celular no modo avião e a tua mente no modo céu. Como é que é isso, pastora? Modo céu. Vamos fazer já logo agora? Vamos colocar a mente em modo céu? Eu acho que o louvor já te ajudou, né? Mas vamos lá. Para garantir, né? Achou aí Romanos? Romanos 8. Nós vamos ler a partir do verso 5. Antes de nós lermos a palavra, coloca a mão assim, ó, na tua cabeça. Põe a mão na tua cabeça. Ore assim comigo, diga: Espírito Santo, eu estou aqui para ouvir a tua palavra. Fala comigo. Leva o meu pensamento cativo ao trono do Senhor e repreenda toda distração na minha mente ou qualquer distração externa. Dá ordem aos seus anjos para estarem acampados ao nosso redor, para nos livrar das armadilhas e das setas e dardos inflamados do maligno. Que o Senhor me dê olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para compreender. Em nome de Jesus. Amém? Pronto, já ativou o modo céu. Já está no modo céu. Pronto, agora nada vai afetar, nada vai influenciar. Amém? Só o Espírito Santo. Vamos lá para a leitura da palavra? Romanos 8, verso 5 diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade, diga comigo, inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Diga comigo, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Existem duas coisas que desagradam a Deus. Existem duas coisas que fazem com que o homem não agrade a Deus, que é não ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e estar na carne também é algo que não agrada a Deus. Verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, diga glória a Deus. Fale, eu não estou na carne não. Mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Se o Espírito de Deus habita em você, então você não está na carne. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça.
E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Então eu comecei perguntando aqui, quem se sente todos os dias em falta diante de Deus? Todo mundo levantou a mão, né? Mas olha a promessa que nós temos de Deus, ó. O Espírito que ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo Espírito que em vós habita. Aquele que ressuscitou a Jesus também vai vivificar a nossa própria vida, nós que somos falhos, nós que somos pecadores. Verso 12, de maneira que, irmãos, somos devedores. Diga comigo, eu já estou devendo. A gente já nasce devendo, porque o pecado ele gera uma dívida. Somos todos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Vamos ler mais uma vez? Vamos ler juntos? Vamos lá. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Estenda as mãos aqui para frente, ora pela minha vida agora, para que eu consiga ser canal de bênção para a tua vida nessa noite, amém? Que aquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração na tarde de hoje, ele venha revelar ao teu coração também. Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos reunidos em teu nome neste lugar, e a tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor se faria presente. Nós sabemos que o Senhor já se faz presente aqui, porque é no meio dos louvores que o Senhor habita. Ó Deus, é no meio dos louvores que o Senhor se manifesta, e quando a tua presença vem, nós não precisamos fazer nada, porque o Senhor faz todas as coisas. Então nós clamamos a Ti, que o Senhor neste momento, Pai, venha nos envolvendo na tua nuvem de glória, que o Senhor neste momento venha guardando a nossa mente, o nosso coração, e que eu possa ser, ó Deus, um canal de bênção para os teus filhos nessa noite, que o Senhor venha falar através dos meus lábios, aquilo que o Senhor já tem ministrado, aquilo que o Senhor já tem conferido ao meu coração, que o Senhor venha trazer, ó Pai, que o Senhor venha revelar ao coração dos teus filhos nessa noite. Coloca por terra todo o mal, todo obstáculo, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada nessa noite, em nome de Jesus. Diga amém. Senta aí no teu lugar. Eu vou ler mais uma vez o verso 14, porque na verdade foi a palavra que o pastor pregou no domingo, né? Foi o texto que o pastor usou para ministrar os nossos corações no domingo, e o Senhor falou algo ao meu coração a respeito disso, que vai ser aí uma continuação, creio eu, né? Daquilo que o pastor pregou no último domingo. Então no verso 14, vamos ler mais uma vez, ele diz assim, Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, como o pastor pregou no domingo, aqui nesse texto nós temos uma evidência clara daqueles que de fato são filhos de Deus. Como muitas vezes nós falamos, né, antes de conhecer a Cristo, porque nenhum ser humano é filho de Deus, todos são criatura, não é verdade? Todos são criaturas, até que recebemos a Jesus na nossa vida e por Deus somos adotados. Então fala para o teu irmão assim, ó, você é adotado. Você que é irmão mais velho, que gostava de falar para o teu irmão caçula, que ele foi adotado, que ele foi encontrado, né? Eu falava isso para as minhas primas. Eu falava isso para minha prima, eu não tenho irmãos, né? Mas eu falava para minha prima, você foi adotada. Quando eu queria brigar, né? Quando eu queria... Então você que gosta de falar... Mas você também foi adotado. Nós todos fomos adotados. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Porque nós não éramos filhos, nós éramos criaturas. E o Senhor nos adotou por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então nós somos filhos adotados. E aqui a palavra de Deus está dizendo que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então existe uma diferença daquele que é filho de Deus e daquele que é apenas criatura. Amém? Todos nós viemos de Deus. Assim, mesmo sendo criatura, né? Mesmo sendo criatura, nós fomos criados por Deus. Todo ser humano, todo ser que respira foi criado por Deus.
Então todos nós procedemos de Deus. Mas quando nós somos adotados, nós pertencemos a Deus de uma outra forma. E a Bíblia está aqui nos ensinando que existe uma diferença. Existe uma marca daqueles que de fato são filhos de Deus, que é aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Então essa é uma marca. Mas lá em Mateus, no capítulo 5, se você quiser abrir, para nós lermos essa palavra, lá em Mateus, capítulo 5, quando Jesus ele está ali pregando, né, o sermão da montanha, o grande sermão, né, aquele sermão famoso de Jesus, quando ele está ali pregando, aquele sermão que reuniu multidões, né, quando ele está ali pregando, a partir do verso 3, ele diz assim, Mateus capítulo 5, verso 3, ele diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus ele está fazendo aqui, né, uma contradição, né? Olha, aquele que é pobre de espírito, deles vai ser o reino dos céus. Aí vem outra, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aí no verso 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Verso 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados... Olha só. Então Jesus está aqui dizendo que aquele que é pobre de espírito, dele vai ser o reino de Deus. Aquele que chora vai ser consolado. É o que Jesus está prometendo. Aquele que é manso vai herdar a terra. Jesus está dizendo, aquele que tem fome e sede de justiça vai ser farto, vai ser saciado. Aquele que é misericordioso também vai alcançar misericórdia. Aquele que é limpo de coração vai ver a Deus. Mas os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então, aqui em Mateus 5:9, nós temos uma outra marca daqueles que são conhecidos como filhos de Deus. Aqueles que a Bíblia diz que são de fato filhos de Deus. Nós também vemos aqui uma marca, uma diferença daqueles que são filhos, entre aqueles que são filhos e aqueles que são criatura apenas. Só consegue ser pacificador aquele que se inclina para as coisas do Espírito. Amém? Só consegue ser um pacificador. Só consegue ser reconhecido como um filho de Deus aquele que se inclina para as coisas do Espírito. Vamos voltar lá para Romanos 8? Lá em Romanos 8, verso 5, ele diz, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da... Essa pessoa é criatura. Essa pessoa ainda é uma criatura apenas. Essa pessoa ainda é uma pessoa carnal, porque ela se inclina para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. E meu querido, minha querida, deixa eu te falar uma coisa. Nós vivemos uma constante batalha espiritual, que é a luta da nossa carne contra o Espírito. A grande batalha espiritual, que se fala muito, né? Quem crê aqui que há uma batalha espiritual acontecendo nesse momento? Não é Deus brigando com as trevas. Não é a luta, não é Deus brigando com Satanás, é Deus guerreando contra os demônios, não. Você sabe por quê? Porque Deus, ele é luz. Amém? As trevas não têm poder contra a luz, as trevas não podem prevalecer. O pastor costuma dar esse exemplo, e é verdade, quando nós apagamos as luzes aqui, fica todo um breu. Quando a gente vai embora, né, acaba o culto, fica um breu, ninguém enxerga nada. Mas se nós acendermos a luz, cadê as trevas? Cadê a escuridão? Elas se dissipam. Então não existe luta de Deus contra Satanás, porque Deus sempre vai prevalecer. Deus, basta uma palavra de Deus e tudo está feito. Como foi que Deus criou todas as coisas? Pelo poder da palavra. E uma das primeiras coisas que ele fez foi o quê? Haja luz. Então nós precisamos, como filhos de Deus, trazer luz para o nosso entendimento. Nós estamos vivendo, queridos, num mundo corrompido.
Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Você crê nisso com seu coração? Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. E o trabalho do Espírito Santo, inclusive eu quero falar a respeito do tema dessa mensagem de hoje, o que o Senhor colocou no meu coração. O tema dessa mensagem de hoje é o que o Espírito Santo faz por nós. O que o Espírito Santo pode fazer por você? Você já parou para pensar nisso? Porque às vezes você congrega, às vezes você está na igreja e você pensa, não, ser cheio do Espírito Santo é receber dons espirituais. Ser cheio do Espírito Santo é falar em mistérios com Deus, é profetizar, é curar, é receber ali, né, a manifestação, mover o Pentecoste. Isso tudo é maravilhoso, isso tudo são sinais, sim, da presença do Espírito Santo. Porém, eu quero te dizer, meu querido e minha querida, quem aqui já crucificou o seu eu na cruz de Cristo? Levanta a sua mão. Você já entregou a sua vida para Jesus? O Senhor Jesus é o Senhor da sua vida? Então você já recebeu o Espírito Santo. Eu quero te dizer isso nessa noite. Você já tem o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, porque isso é promessa para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. O Senhor Jesus, Ele disse aos seus discípulos, olha, é necessário que eu vá, porque quando eu for, eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o Espírito da promessa, eu vou enviar o Espírito da verdade. Então esse Espírito já está sobre a sua vida, já está sobre mim, já está sobre você. E quando o Espírito Santo está sobre nós, meu querido e minha querida, é tremendo, é maravilhoso. Por quê? Porque nós não ficamos enganados. Então o Espírito Santo, ele vai movendo, ele vai nos ajudando, ele vai nos consolando. E eu quero levar você aqui para entender na palavra de Deus o que o Espírito Santo pode fazer na sua vida. Como é importante você buscar a presença do Espírito Santo. Esse é um tema que eu gosto muito de falar. Eu estudo muito sobre isso, eu mergulho muito sobre isso. Eu achei maravilhoso quando o pastor pregou no domingo, eu falei, meu Deus, é isso. É isso que o Senhor tem para nós. Aqueles que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. Como é que eu posso dizer que eu sou uma filha de Deus, que eu sou uma serva de Deus, se a minha vida é inclinada para a carne? Se eu sou movida a fazer a minha própria vontade, deixo a vontade de Deus de lado. E meu querido, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. E nós somos o sal da terra. Não se pode pegar uma candeia, né? Não se pode pegar uma luminária, deixa eu falar na nossa linguagem, né? Não se pode pegar uma luminária e colocar debaixo da mesa. Mas a luminária, ela serve para quê? Para clarear. Quando acaba a luz lá na tua casa, você vai correndo procurar a vela. É verdade, não é? Mas a gente nunca sabe onde é que a vela está. É ou não é assim com vocês também? Eu nunca sei onde é que está a caixa de vela. Então é uma briga lá em casa quando acaba a luz, que a gente sai procurando. Onde é que está a vela? Mas eu deixei aqui. Quando a gente finalmente acha, o que a gente faz? A gente vai lá, acende o fósforo, não é assim? Acende a vela, liga ali a vela e coloca ela onde? No chão? Onde que a gente coloca a vela? No alto. A gente vai procurando as partes mais altas da casa. Se tem um móvel no alto, a gente bota lá, né? Na estante, a gente bota no alto. Para quê? Para que aquilo traga luz para todos que estão na casa. Então deixa eu te explicar uma coisa. A partir do momento que você diz lá no teu trabalho, a partir do momento que você diz lá na tua casa, que você entregou a sua vida para Jesus e agora você é da igreja, agora você serve a Jesus Cristo, a tua vida está em evidência. Você não pode dar mole. Porque todos os olhos estão olhando para você. Todas as pessoas estão te vendo. E aí qualquer coisinha que você faça fora, sempre vai ter um dedo para te acusar. É verdade ou não é? É verdade, sempre vai ter um dedo. E aí, mas cadê o crente? Mas tu não é crente? Como que tu está falando palavrão se tu é crente? Como é que tu está falando isso se tu é crente? Né? Como é que você está tendo esse comportamento se você é crente? Mas no início eu falei, né? Quem aqui todos os dias peca? Quem aqui todos os dias se sente, né, errado diante de Deus? Todo mundo levantou a mão, porque nós somos pecadores, mas o Espírito Santo, Ele nos vivifica. O Espírito Santo é Ele quem nos faz pegar a nossa carne, pegar a nossa carnalidade, levar até a cruz do Calvário todos os dias e sacrificar e crucificar a nossa carne, crucificar o nosso eu dia após dia. Então, meus queridos, eu quero te dizer nessa noite, pastor, eu não falo em línguas, pastor, eu acho que eu não tenho nenhum dom espiritual, então eu não tenho o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo se você recebeu Jesus Cristo. Quem recebeu Jesus Cristo?
Com ele você ganhou um brinde, você ganhou um bônus, você ganhou um upgrade, que é o Espírito Santo de Deus, que não te deixa enganado e nem confundido. Ele está sobre a sua vida, ele te guia, assim como o pastor pregou no domingo. Ele está aqui na terra para te guiar, para te fazer, porque o caminho com Deus não é fácil. Caminhar com o Senhor não é fácil, mas o Espírito Santo, Ele vai nos levando, o Espírito Santo, Ele vai nos conduzindo, mas nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. E voltando aqui para a palavra, ele diz, a Bíblia diz, né, que o Espírito Santo, ele vem nos ajudar, amém? Diga assim comigo, o Espírito Santo nos ajuda. Então essa batalha espiritual que acontece, que nós já entendemos que não é Deus contra Satanás lutando. Essa batalha espiritual é da nossa carne. A natureza carnal, a natureza humana que está em nós, está guerreando constantemente contra as coisas do Espírito. E é nós que decidimos quem vai vencer. Antes de conhecer a Jesus, antes de receber o Espírito Santo, nós somos escravos. Nós nos deixamos levar. E aí a pessoa diz assim, ah não, mas eu sou muito, olha, bateu, levou. Comigo é assim. Não pisa no meu calo não, que eu desço desta manca. Quem já falou isso aí? Pisa no meu calo não, que eu vou descer desta manca. Eu falo é na cara mesmo. Quantos aí já disseram isso? Eu falo é na cara. Né? Comigo não tem, né? Como é que é aquele ditado? Eu dou um boi. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela. Que depois que eu entro, ó, acabou, aí vocês vão me conhecer. Quantos não falaram já isso? Quantos já ouviram alguém falar isso aí? Não é verdade? Não é assim que funciona? A pessoa não consegue se conter. Ah, pastora, mas é da natureza da pessoa. A natureza do homem é caída. Diga comigo, a natureza humana é caída. Então a pessoa que se inclina para a carne, de acordo com o seu temperamento, se ela ouvir um desaforo, ela vai responder, ela vai revidar a altura. Porque ela não se contém. E quando uma pessoa não consegue se conter, isso significa que ela é escrava. Uma pessoa incontinente, ela é escrava do seu pecado. Anota isso aí. Uma pessoa incontinente, ela é escrava do seu pecado. O que é incontinente, pastor? É que não consegue se conter. Ouviu um desaforo, pá, já vai dar a resposta na lata. Eu falo muito disso porque eu era assim. Isso era verdade na minha vida. Eu não ouvia desaforo, não. Nem de pastor. Nem de pastor. Eu não ouvia desaforo. Eu, pá, já tá, era tudo na hora. Até o Espírito Santo, até eu decidir que o Espírito Santo comandaria a minha vida. Até eu decidir que o Espírito Santo dirigiria a minha vida. Isso é um processo. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos só vivendo à margem. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então, se eu recebi Jesus na minha vida, mas eu continuo andando na inclinação da carne, eu sou uma filha de Deus? Não. Mesmo tendo conhecido a verdade, mesmo estando na casa de Deus, eu não estou sendo filha de Deus. Eu estou vivendo à margem daquilo que Deus tem para a minha vida. E talvez você esteja nessa mesma situação em algum aspecto, em alguma área da sua vida. Pastor, eu estou vivendo à margem no meu casamento, porque eu não consigo me conter. Eu vejo uma coisa errada, eu vou lá e eu falo. Pastor, eu estou vivendo à margem na minha vida familiar, na minha vida sentimental, na minha vida financeira, porque eu não consigo, sabe, eu não consigo me conter, eu acabo falando, eu acabo fazendo. Quando eu vejo, eu nem quero, pastora, fazer, mas quando eu vejo, eu já fiz. O apóstolo Paulo fala sobre isso também. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E por que nós andamos assim? Porque nós não estamos, presta atenção nisso, igreja, nós não estamos buscando, nós não estamos ali nos alimentando do Espírito de Deus constantemente.
Nós lembramos do Espírito Santo de Deus quando a gente vem para a igreja, quando a gente vem para o culto. Mas a gente não lembra do Espírito Santo de Deus no momento que a gente está lá no conflito familiar, no momento que a gente está lá no conflito no trabalho, no momento que a gente tem que tomar uma decisão importante na nossa vida, no trabalho, onde quer que seja. E nós precisamos, amados, presta atenção nisso, nós precisamos nos lembrar. Aliás, nós não precisamos nos lembrar, não. Nós não podemos desgrudar do Espírito Santo de Deus. Quem já foi adolescente aqui? Mas as meninas são assim, né? As mulheres. Sabe aquela amiga que você tinha na adolescência, que você não desgrudava dela? Você não precisava lembrar dela porque ela participava tanto da sua vida que você não precisava nem lembrar. Eu tive 2 amigas assim, na minha adolescência. Era Mimi, Cocó e Ranheta, né? Como diziam. Eram as 3 coladas sempre. Aquela relação com o Espírito Santo, que você não precisa se lembrar dele, porque ele está ali com você em todo o tempo. Aquela relação com Deus que você vai, assim como quando eu era adolescente, eu perguntava para minha amiga, perguntava para outra, e aí, o que vocês acham? E a gente ficava dialogando, aquela presença gostosa, daquela amizade gostosa, é essa amizade que você tem que gerar com o Espírito Santo. É essa presença de Deus que você tem que buscar constantemente. E deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo às vezes é um amigo chato. Porque ele está conosco em todo tempo. E quando a gente quer fazer a nossa própria vontade, ele está ali do nosso lado. Ele está ali, ó, dando um beliscão. Olha, presta atenção, você vai fazer isso? Olha a vontade de Deus para a sua vida. Olha o que Deus tem para você. Vigia, se contenha. No momento que vem aquela situação, o Espírito Santo está ali do teu lado para te ajudar na sua fraqueza. O Espírito Santo, ele está à nossa disposição. Você já falou com o Espírito Santo hoje? Nós nos lembramos de falar com Deus. Nós nos lembramos, Senhor, obrigada por esse dia. Mas pastora, se eu falar com Deus, eu já não estou falando com o Espírito Santo? Sim. Mas eu digo isso para nossa própria consciência. Entende isso? Porque Deus, ele é um, mas ele é 3 em 1. Deus, ele é trino. Deus, ele é Pai, ele é Filho e é Espírito Santo. Então, quando eu estou falando com Deus, eu estou falando com Jesus e eu estou falando com o Espírito Santo ao mesmo tempo. Mas para minha consciência, para nossa consciência, nós precisamos atrair o Espírito Santo. Nós precisamos dizer, Espírito Santo domina minha mente, Espírito Santo me ajuda, Espírito Santo controla o meu ser, Espírito Santo me dirige, Espírito Santo me livra da minha própria carne. É necessário que nós façamos essa oração constantemente. Nessa batalha espiritual que nós vivemos, o Espírito Santo nos ajuda. Diga comigo, o Espírito Santo me ajuda. Fala para o irmão que está ao teu lado, ele te ajuda. Mas ele não faz o que você tem que fazer. Ele não faz as coisas por mim. Ele não faz as coisas por mim, mas ele me mostra e me conduz no que eu devo fazer. O Espírito Santo não vai fazer nada por você. Ele não tem autorização para isso. O que o Espírito Santo pode fazer é te convencer. O que o Espírito pode fazer é convencer o teu coração quando você se quebranta. Quando você não é uma pessoa obstinada. Deixa eu te ensinar algo também, queridos. O maior problema do agir do Espírito Santo na nossa vida, o maior... Qual é a palavra que eu posso colocar aqui? Obstáculo. O maior obstáculo, o maior impedimento do agir do Espírito Santo na minha e na sua vida é a obstinação do nosso coração. Mas como assim, pastora? Quando eu me converto, Deus não limpa meu coração? Deus não tira tudo que é de ruim? Eu era rebelde, eu era obstinado. Então quando eu aceito Jesus, Jesus não limpa meu coração? Não. Não é instantâneo. Jesus disse que Ele nos limpa pela palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Então, cada vez que você vem à igreja, cada vez que você ouve uma palavra, cada vez que você expõe a tua mente a palavra de Deus, Jesus está te limpando.
Então não é instantâneo. Não é de uma hora para outra. Não é do dia para a noite. Não é você chegar, entregar sua vida para Jesus e é instantâneo. Não. A salvação é instantânea. Ali, naquele momento que você recebe Jesus Cristo na sua vida, você se torna uma pessoa salva. Você se torna uma pessoa lavada e remida no seu sangue, mas no sangue de Cristo. Mas para que você permaneça salvo, você precisa se alimentar dessa palavra. Você precisa ser limpo todos os dias por essa palavra. É a palavra que nos limpa, é a palavra que nos transforma. Então o Espírito Santo, ele vai nos conduzir na palavra. O Espírito Santo vai fazer as coisas pela palavra e ele vai nos ajudar nas nossas fraquezas, mas ele não vai fazer o que eu tenho que fazer. Talvez você diga: Espírito Santo, me ajuda nesse conflito familiar aqui. O Espírito Santo vai te ajudar. Sabe como que ele vai te ajudar? Ele vai te dizer o que você tem que fazer. Aí na maioria das vezes o que ele fala confronta aquilo que nós queremos e pensamos. Então às vezes um conflito familiar, às vezes um problema na sua vida, de qualquer ordem, você chegou naquele ponto por tua causa mesmo. Por causa da tua carnalidade. Aí o Espírito Santo vem e te mostra. Às vezes ele passa até um filme. Aqui, ó. Lembra aquele dia? Olha quando isso começou. Começou nesse dia aqui, ó. O Espírito Santo te mostra. Porque é assim que ele faz. E dói. Dói, porque ele vai jogando na nossa cara, com todo amor. Não humilha. Mas ele vai mostrando. Ele vai revelando. O maior presente que você pode receber de Deus é a revelação da verdade. Sobre a sua própria vida, sobre as suas ações. Porque é quando você conhece a verdade que você tem condições de transformar a sua realidade. Quando nós conhecemos a verdade, nós temos condições de transformar a nossa realidade. E aí o Espírito Santo, ele vai te ajudar, te mostrando: esse conflito familiar você quer resolver? Aqui o que você tem que fazer. Aí o que você tem que fazer? Pedir perdão. Senhor, eu tenho que pedir perdão? Sério? Sério. Não, Senhor, coloca o perdão no coração. Não é assim, não. É você que tem que quebrar a tua carne e ir lá e pedir perdão. O Espírito Santo não vai pedir perdão para a pessoa ofendida por você, não. O Espírito Santo vai te ajudar. Ele vai te ensinar o que você tem que fazer. E ser um filho de Deus consiste em obedecer. Porque quem é guiado pelo Espírito obedece. Diga comigo: quem é guiado obedece. Vamos ler aqui Romanos capítulo 8, verso 15. Verso 14, só para fazer contexto. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes, escuta isso, não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Diga comigo: Abba, Pai. Então, antes de conhecer a Cristo, nós somos incontinentes. Antes de conhecer a Cristo, a gente não consegue se conter. Antes de ter o Espírito Santo, a gente não se contém, a gente vai lá e fala, a gente vai lá e quer fazer, a gente toma decisões erradas, a gente é escravo da nossa própria carne. Nós somos escravos, a gente não consegue deixar de pecar. Mas quando nós recebemos o Espírito Santo, olha só: não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Nós fomos adotados. Abba, Pai. Eu quero que você, se você puder, anote isso, grave isso no seu coração. Abba é um termo com origem no aramaico e que é usado para definir o genitor de alguém. A pessoa que gerou outra pessoa, o pai de alguém. Então a palavra Abba, o termo Abba, é uma palavra que vem do aramaico, e eles usavam, né, os povos semitas utilizavam esse termo, utilizam até hoje esse termo Abba, para dizer: não, aquele ali é meu pai. Aquele ali me gerou. Olha o significado disso.
E aqui ele está falando, não recebestes, mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Eu já não estou dizendo pai? Sim ou não? Olha só o que ele está falando aqui, ó. Abba, vírgula, pai. O que o texto quer dizer? Eu fui gerado, antes eu era criatura. Glória a Deus, aleluia. Mas pelo espírito de adoção, eu sou gerado em Deus. O termo Abba quer dizer isso, eu sou gerado. Abba, Pai, eu fui gerado em Deus. Quantos foram gerados em Deus aqui? Uma vez que recebemos o Espírito Santo, nós somos gerados em Deus. E o Espírito Santo começa a gerar em nós a fé que vem de Deus. Eu quero que você abra comigo em Hebreus. Vai rapidinho comigo lá em Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Uma vez que recebemos o Espírito Santo, nós somos gerados em Deus. Amém? Você passa a ter uma outra natureza, uma natureza vinda de Deus, uma natureza espiritual, uma natureza santa, uma natureza incontaminada. E essa é a vida com Deus. O Espírito Santo começa a gerar essa fé. Por isso que é importante, por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta você receber Jesus no seu coração, você abrir a tua boca e confessar Jesus diante de Deus e dos homens, se você não crê no teu coração. Eu já cansei de ver pessoas entrando e saindo das igrejas, presta atenção nisso. Tem 20 anos que eu e o pastor pastoreamos igrejas, e há 20 anos a gente cansa de ver pessoas entrando e saindo da igreja, entra na igreja com a vida toda enrolada, com a vida toda, aí vem para frente, aceita Jesus na frente das pessoas, recebe, confessa Jesus como seu Salvador, mas não permanece na presença de Deus. Por quê? Porque não crê com seu coração. Quando nós nascemos em Deus, nós passamos a crer com o nosso coração. Você consegue entender isso? É crer com o coração. E crer com o coração é o antídoto para você não ser mais uma pessoa obstinada. Porque o obstinado é aquele que tem uma ideia sobre algo. É aquele que acredita numa determinada situação e vai naquilo e não larga daquilo de jeito nenhum. É o obstinado. Não crê. Só quer aquilo que quer e pronto, acabou. E deixa a vontade de Deus de lado. A pessoa está obstinada. E isso é um pecado. Deus está ali falando. Deus usa pessoas para falar. Deus usa situações. Deus usa a palavra. Deus usa o profeta. Deus levanta a profeta para falar com a pessoa. A pessoa nem conhece, vai numa igreja ou vai num lugar, e aí levanta um profeta e fala, olha, tua vida está assim, 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 Deus está te mandando dizer isso, 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 e a pessoa ouve, ah, tá, é verdade, Deus está falando, mas continua com a sua própria vida, continua fazendo a sua própria vontade, é obstinada no seu coração. Presta atenção nisso, você precisa pedir ao Espírito Santo para gerar em você uma fé genuína. Diga isso comigo, eu preciso ter uma fé genuína. Hebreus capítulo 12, verso 2, diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ou seja, Jesus cumpriu o seu propósito. Jesus guiado pelo Espírito Santo, porque Jesus aqui na terra, ele era homem. Ele era Deus na forma humana. E como ele estava na forma humana, ele estava sujeito às dores. Ele estava sujeito ao sofrimento humano. Nós lemos na palavra, Jesus sofreu como um homem, como eu e você. E quando colocaram ele lá na cruz e fizeram tudo aquilo com ele, ele morreu. Jesus morreu. Jesus não saiu da cruz, Jesus não desceu da cruz, Jesus foi crucificado. E nós não queremos pagar preço de nada. Mas pastora, Jesus já pagou por mim, eu não preciso fazer nada. É verdade.
Mas você precisa andar em santidade, você precisa andar na presença de Deus, você precisa estar alinhado com a vontade de Deus, com o Espírito Santo de Deus. E o que o Espírito Santo de Deus faz por nós, pastor, ele gera em nós uma fé que vem de Deus, uma fé que não é sua. Uma fé que não é baseada nas suas experiências de vida, uma fé que não é baseada no seu conhecimento, daquilo que você sabe da vida, não. Não. Jesus, o Espírito Santo começa a gerar em você a fé que vem de Deus. Amém? E é aqui que nós passamos a ter olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para compreender. Lá em Mateus, no capítulo 13, verso 15, se não me engano. Jesus disse assim, olha, tem uma geração aí, vamos ler lá, vamos olhar. Mateus 13, eu acho que é Mateus 13. Mateus 13, tem uma geração que tem olhos, mas não vê. É isso mesmo. Mateus capítulo 13, verso 13 diz assim, por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração, e se converta e eu o cure. Mas quando em nós é gerada a fé pelo Espírito Santo, Ele nos dá olhos para ver, Ele nos dá ouvido para ouvir, e Ele nos dá um coração para compreender. E aí, quando nós compreendemos, nós recebemos a cura. Aí, quando nós compreendemos, nós somos libertos. Eu quero que você abra comigo agora em Gálatas, capítulo 4. Vamos passear na Bíblia um pouquinho, porque a gente precisa entender o que o Espírito Santo faz em nós. Qual é a obra do Espírito Santo na minha e na sua vida. Quais são as funções, qual é o mandamento, qual é a direção que o Espírito Santo tem da parte de Deus para agir em nosso favor. Gálatas capítulo 4. Nós vamos ler o verso 6. E diz assim, e porque sois o quê? Sois o quê? Filhos. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama o quê? Porque sois filhos. Não mais criaturas. Diga comigo, não mais criaturas. Agora filho. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações. Olha aí, ó. Você que tem dúvida, será que eu tenho o Espírito Santo? Olha só, recebe isso. Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Eu sou gerado em Deus, eu não sou mais criatura. Aleluia. O Espírito Santo é um presente que recebemos de Deus. E esse presente é imediato. E assim que recebemos o Espírito Santo, ele começa a atuar em nós em 3 aspectos. 3 aspectos, diga comigo, 3 aspectos. Vamos voltar lá para Romanos. A gente vai ficar um pouquinho em Romanos agora. Romanos 8, verso 26 diz assim. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede, diga comigo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo ora por você. Você sabia disso? Ele ora por você. Calvino, ele dizia que a nossa natureza, ela é tão fria, nós somos tão frios e tão apáticos às coisas espirituais, que nós não somos capazes, nós cristãos, tá? Nós, filhos de Deus, nós somos tão frios, que nós não conseguimos, não somos capazes. Ele usava esse termo, não somos capazes, o homem não é capaz de orar corretamente, a menos que o Espírito Santo desperte para isso. Se eu e você pode ter anos de igreja, anos, ontem o pastor completou 30 anos de igreja, 30 anos de salvo, né?
30 anos que ele foi batizado nas águas ontem, ele fez. E nós completamos 20 anos de casamento. Com 30 anos de igreja, com 40 anos, com 50 anos, você pode ter quanto tempo de igreja que for. Se o Espírito Santo não te despertar, você não consegue orar como convém. Você não consegue orar de acordo com a vontade de Deus. E esse assunto, ele é um pouco complexo, porque às vezes nós oramos para que Deus ele nos livre de determinado problema. Quem quer passar? Quem quer ficar? Quem gosta de problema aí? Às vezes o crente fala assim, é bom quando tem problema que a gente sabe que Satanás está furioso, né? É o sinal. Mas às vezes Satanás não está nem aí para você, você está passando o maior problemão. Por quê? Porque o próprio Deus te colocou naquilo ali. Porque o próprio Deus permitiu essa situação na sua vida. E aí a gente ora, Senhor, me livra. Porque ninguém quer ficar no problema, não é verdade? Ninguém quer ficar. Então a gente ora, Senhor, me livra. Quando na verdade Ele mesmo quer nos ensinar algo. Através daquilo que nós chamamos de luta ou de deserto. Então às vezes nós estamos no deserto. Estamos passando por uma situação contrária. E a gente está lá pedindo, Senhor, me tira daqui. Me tira daqui, me tira daqui. E o Senhor fala, não, eu quero que você fique aí. É que nem quando eu coloco o Davi de castigo. Ele quer ficar de castigo? Não. E Deus faz isso com a gente, a pedagogia de Deus é assim. A gente dá risada quando a gente faz com os nossos filhos, né? Mas Deus também age assim conosco. Já deu um gelo no teu filho? Já deu? Já deu um castigo no seu filho, na sua filha? Ih, pastora, muitos. Deus faz isso com a gente toda hora. Sabe por que Ele faz isso com a gente? Porque nós somos filhos. Entende? É porque você é filho, porque Deus te ama. Porque Deus quer que você cumpra o seu propósito. Deus quer que a sua vida tenha sentido. Presta atenção. Deus quer que a sua vida faça sentido. Mas andando na carne, a gente não vai conseguir isso. Então, muitas vezes, a gente está orando, Senhor, me tira dessa situação. Ao invés de orarmos, Senhor, me tira desse deserto. Nós devemos orar, Espírito Santo, caminha comigo nesse deserto. Porque a palavra de Deus diz em Salmos, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada vai me faltar. E a gente lê esse texto, a gente glorifica, a gente dá glória a Deus, a gente exalta, a gente pula, a gente sapateia, glória a Deus, é um Deus de provisão, nada vai me faltar. Mas não vai faltar escassez também na sua vida, meu querido. Deixa eu te falar, quando o salmista diz nada me faltará, é nada de verdade. Não vai te faltar problema. Não vai faltar dedo acusador. Não vai faltar escassez. Não vai faltar tribulação. Não vai faltar luta. Não vai faltar perseguição. Sabe por quê? Porque você é filho de Deus. Ele não promete nada. Ele não diz para a gente assim, olha, agora vai ser um mar de rosas. Não, agora eu vou te proteger. Né? Debaixo das minhas asas você está seguro. Nenhuma vai te... Sim, Deus te protege. Mas você vai passar por aflição. Você vai passar por luta. E quando nós entendemos isso, quando nós entendemos isso aqui, ó, presta atenção. Isso aqui é maturidade espiritual. É você compreender que se Deus não te der o que você está pedindo, Ele vai continuar sendo Deus e teu pastor. E se Ele não te deu, é porque Ele sabe realmente o que é bom para você e o que não é. Mas está cheio de crente aí. Mimimi. Ah, Deus não me deu, Deus não fez, sabe? Ai, Deus não me ama. Ai, o Espírito Santo aí tinha tantas promessas e não sei o que. Ô, meu querido, se endireita aí. Deixa o Senhor fazer as coisas na sua vida na hora que Ele tem que fazer. Nós não sabemos orar como convém. Eu não sei orar como... Eu não sei orar não. Mas o Espírito Santo me ajuda na minha fraqueza. Isso é uma fraqueza. Não saber orar.
não saber pedir como convém, porque Deus, Ele vê tudo, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe qual é o momento certo de te tirar dessa situação, Ele sabe o momento certo de te colocar para sentar nos lugares altos. Ai, pastor, eu estou cansado de humilhação, quero estar nos lugares altos. O Senhor tem um momento para agir na sua vida. E se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele vai andar com você, mesmo que você esteja no vale da sombra da morte. Ameaças de morte. O que é o vale da sombra da morte? É ameaças de morte. São as más notícias, são as situações contrárias, são os ataques que a tua família, que sobrevém na tua casa, se sobrevém na tua família. Ainda que você ande pelo vale de sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Quem é capaz de gerar essa fé em nós é o Espírito Santo. Só Ele. Porque ler é uma coisa, passar pelo vale da sombra da morte é outra. É a realidade nua e crua. É o medo, é a angústia, é a ameaça do inimigo. E a vida do cristão é isso. Jesus não prometeu nos poupar disso, mas Ele prometeu nos guardar e nos livrar e nos dar a paz que só Ele dá e que nada pode tirar. Às vezes nós reclamamos de alguém, fazemos queixas das ofensas, né, que recebemos. Senhor, fulano fez isso contra mim. Vai lá, Senhor, pleiteia com ele, porque eu fui ofendido, Senhor, eu fui ofendida. Eu sou teu filho e essa pessoa fez isso comigo. Desce a tua mão, Senhor. Quantos já oraram assim? Senhor, vai lá, desce a tua mão naquela pessoa que me ofendeu. E às vezes nós somos os maiores ofensores da história. E não enxergamos isso. Então nós não sabemos orar como convém, mas a obra do Espírito Santo é orar por nós e ao mesmo tempo nos revelar a sua vontade. Mas o Espírito, vamos voltar aqui, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você sabe o que são gemidos inexprimíveis? É aquilo que não se pode ser expressado por palavras. Gemidos inexprimíveis é aquilo que está além da compreensão humana. Ninguém consegue entender. O Espírito Santo vai orar e ninguém vai entender. Sabe quem vai entender? Você. Aquele por quem o Espírito Santo ora vai compreender a oração. Eu já tive inúmeras experiências com o Espírito Santo. De eu estar orando, de eu estar me derramando diante do Senhor. E de repente eu orar em mistérios e começar a orar e de repente não aguentar mais e me jogar no chão. E aí eu saber que é o Espírito Santo, já não sou mais eu, é o Espírito Santo orando e gemendo de verdade. E chorando. E ao mesmo tempo o Espírito Santo me dá a revelação daquilo que Ele está orando. E naquele momento ali eu me converter. E isso é todo dia. Porque nós nos convertemos diariamente. Apesar de ser uma oração incompreensível aos ouvidos de outras pessoas, ela possui um significado. Quando Jesus intercede por mim e por você, é a linguagem do céu. Não pode ser compreendida com ouvidos humanos, não pode ser interpretada. Porque é o Espírito Santo e Deus orando por mim, e Ele só revela para o maior interessado. No caso, você. O Espírito Santo quer revelar a vontade do Pai a você. O Espírito Santo quer revelar a vontade do Pai a você. Apesar de ser incompreensível, não significa que não faça sentido, porque existe um sentido. E eu quero que você veja aqui. No verso 27 ele diz assim: aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do
Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, apesar dos gemidos serem inexprimíveis, eles têm um significado que só Deus entende. Diga comigo, só Deus entende. E quando o coração do ser humano está quebrantado, quando o coração do ser humano não é um coração ali obstinado, Deus dá a revelação. Porque nós precisamos saber a vontade de Deus. E Ele se revela a nós. E aí a segunda coisa que o Espírito Santo faz na nossa vida é nos levar à verdade. Diga comigo, Ele me leva à verdade. Antes de lermos a respeito da verdade, abre comigo em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 14. Verso 2, diz assim. 1 Coríntios, capítulo 14, Ele intercede por mim, Ele intercede por você. Porque o que fala em língua estranha, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Fala daquilo que é incompreensível para mim e para você. Fala de coisas que não podem ser compreendidas pelo entendimento humano. Vamos ler mais uma vez? Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Como é importante você deixar o Espírito Santo interceder pela tua vida. Como é importante você começar a cultivar essa relação do Espírito Santo. Senhor, vem, ora por mim. Espírito Santo intercede por mim. Eu não sei orar como convém. E sabe quando que o Senhor faz isso? Quando muitas vezes você em aflição se dobra de joelhos diante dEle. Quando muitas vezes você em aflição começa a orar sobre algo na tua vida. Sobre alguma situação que você tem passado, sobre algum problema que você tem vivido. Quando você começa a orar, quando você começa a clamar, quando você começa a rasgar o teu coração sobre determinado problema, sobre determinada situação, o Espírito Santo está ali do teu lado te assistindo, está vendo o teu choro, está vendo a tua dor, aquele que sonda a mente de Deus, aquele que conhece a vontade de Deus sobre aquela situação que você está ali orando. De repente Ele olha para você, Ele não se contém e Ele se derrama sobre a tua vida e Ele começa a orar através de você. E a tua carne não aguenta. E você não está entendendo nada, mas você está ali orando, falando de coisas que você não entende. E o Espírito Santo começa a te revelar. Isso é tremendo, meu querido, isso é para a tua vida. Isso é um presente que Deus tem para nós. Cultive isso na sua vida. O Espírito Santo intercede por nós. A segunda coisa que Ele faz, Ele nos leva à verdade. Evangelho de João. Abre comigo lá, rapidinho, João. Se você trouxe Bíblia, faça favor de abrir, por favor, hein? Porque tem a maior mordomia, né? Paulinha põe tudo ali pra gente, mas abre tua Bíblia aí. Só quem não trouxe. Ah, pastor, eu já sei que tem no telão, então não vou nem trouxe a Bíblia. Então tá bom. João 16, estamos terminando já. Evangelho de João, capítulo 16, verso 13. O que ele está dizendo aí? Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Quando vier o Espírito da verdade, Ele vai te revelar a verdade. Você prestou atenção nisso que nós lemos? Olha o que Jesus está falando. Quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará, como o pastor pregou no domingo, em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ouvido de quem? De Deus. E vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito Santo, Ele ora, Ele intercede e Ele também revela a vontade de Deus. Ele revela a verdade. Ele é o Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade. Ele nos tira do engano. Ele limpa a nossa vida. Ele afasta pessoas. Muitas vezes pessoas serão afastadas da sua vida.
talvez até familiares, parentes. O Espírito Santo vai começar a afastar. Por quê? Porque Deus vai limpando a tua vida. Porque você tem um propósito. Então Deus vai tirando pessoas. Deus vai limpando a tua vida. Deus vai te tirando do engano. Deus vai confrontando as nossas motivações. Porque o Espírito Santo também faz isso. A vida como nós conhecíamos sofre bruscas mudanças. Tudo muda na vida da pessoa quando ela recebe o Espírito Santo. E isso traz um certo sofrimento. Porque você não entende nada, mas por que, Senhor? Eu amava tanto aquela pessoa. Eu amava tanto a companhia, eu amava tanto aquela amizade. E o Senhor está afastando, o que está acontecendo? Às vezes, pastor, uma briga, uma confusão que eu não entendi nada. Uma situação que aconteceu que eu não entendi nada. Descansa, porque é o Espírito Santo trabalhando na sua vida. Se você não agiu na carne... Se você está andando em espírito, então o Espírito Santo vai ter liberdade para atuar na sua vida, inclusive para tirar aquilo que não vai acrescentar mais na sua vida. A vida como nós conhecíamos sofre bruscas mudanças, severas mudanças. Abre aí comigo em João 14, volta uma página aí, já está em João. Evangelho de João, capítulo 14. Porque apesar do sofrimento que nós sofremos por essas mudanças, nós recebemos o Espírito de consolo. Ele nos consola, Ele nos revela a verdade, Ele nos leva a verdade, Ele nos consola. João 14, verso 16 e 17, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, até a volta de Jesus. Enquanto você respirar, enquanto você estiver nessa terra, o Espírito Santo está com você. O Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não vê, nem o conhece. Por quê? Porque não tem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Eles têm um coração endurecido, então o mundo não conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ele habita convosco e estará em vós. Ele se apodera da sua vida. Em terceiro lugar, Ele gera em nós o seu fruto. Vamos voltar lá para Gálatas para finalizar. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 16. Diz assim: digo, porém, andai em espírito. Acharam já? Gálatas 5:16. Então vamos lá? Vamos, gente? Quem é filho de Deus aí? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Digo, porém, andai em e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, aquilo que nós lemos lá em Romanos. Não, se você andar em espírito, você não vai se inclinar para a carne. Amém? Olha só. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, a inclinação da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito. E o espírito contra a carne. Olha a batalha espiritual aí, ó. Está aqui. A batalha espiritual é essa. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo... não estais debaixo da lei. Você deixou de ser escravo. Diga comigo, eu não sou mais escrava. A inclinação da carne não te domina mais. Agora você se contém. Se você recebe um desaforo, e olha, que o pastor é prova disso na minha vida. Quantos desaforos eu não recebo por aí? E antigamente eu descia das tamancas, né? Agora tá bom. Vamos lá. Tem que passar, vamos passar, né? Amém, Jesus. Amém, Espírito Santo. Você não é mais escravo da sua carnalidade. Você não é mais escravo dos seus impulsos. Ah, não, mas eu tenho que... Não, você não fala mais nada. Agora você fica quieto, agora você baixa a tua bola. E deixa o Senhor te justificar, é assim que é.
Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Verso 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas, o quê? Não herdarão o reino de Deus. Aquele que é bastardo não vai entrar. Aquele que é criatura, que anda na carne, não vai entrar. Vocês entendem isso? Como é sério? Mas pastora, como que eu vou ficar livre disso aqui tudo? Porque isso aqui é obra da carne, eu sou, né? Como que eu vou ficar livre disso? Você já está livre se você tem o Espírito Santo. Porque quando nós não temos o Espírito Santo, nós não temos escolha. Olha aqui para mim, vocês entendem isso? Quando nós não temos o Espírito Santo, nós não temos escolha. Mas nós recebemos o Espírito Santo, nós deixamos de ser pecadores? Não, mas a gente passa a ter escolha. Porque você conhece a verdade, você sabe que você não precisa cometer esse pecado. Você sabe que você não precisa entrar na carne. Você sabe que você precisa se sujeitar ao Espírito Santo para que Ele venha te justificar. Você conhece a verdade. Você é livre para escolher. Diga comigo, eu sou livre. Você é livre para escolher. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Não há condenação quando nós andamos no Espírito. Quando a nossa vida é conduzida pelo Espírito Santo. E as 3 coisas que Ele faz em nós é interceder por nós, é nos levar à verdade e gerar em nós o seu fruto. Como que nós caminhamos nessa terra? Como vencedores, como nós cumprimos o nosso propósito, como é que nós somos chamados filhos de Deus? Quando nós geramos o fruto do Espírito na nossa vida. O fruto do Espírito promove liberdade. Quando você gera o fruto do Espírito, quando o Espírito Santo gera o fruto dele em você, você é livre. E só é livre aquele que crucifica as suas paixões. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Vamos ficar de pé nesse momento, que eu quero orar com você. Quantos compreenderam essa palavra nessa noite? Diga glória a Deus. Você entende a importância de você ser dirigido pelo Espírito Santo? Às vezes nós falamos assim,